Bom, o princípio então da vida futura, na realidade, ele é uma continuidade, né, um esclarecimento maior do princípio da imortalidade da alma, que vai nos mostrar de forma clara como é a vida no plano espiritual. O que nós, uma vez então desencarnados, iremos encontrar na vida espiritual. Dentro desse propósito, a questão 959 do Livro dos Espíritos faz o seguinte questionamento à espiritualidade. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Ou seja, nós instintivamente temos, um pressentimento de que existe alguma coisa após a morte, que existe uma outra vida. Ainda aqueles que se dizem materialistas, aqueles que às vezes dizem não acreditar, também têm. Tanto é que ficam na dúvida e muitas vezes no momento da sua morte, ficam sem saber ou naquele temor do que poderá lhes acontecer. E a espiritualidade vem nos esclarecer, que antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então a ideia do nada repugna a razão. É impossível a gente crer que nós então vamos trabalhar, desenvolver a nossa inteligência, adquirir tantos conhecimentos e sentimentos e depois vamos morrer e nada mais vai restar, tudo acabou. Então, crer em Deus sem admitir a vida futura é um contrassenso, não tem lógica, A vida futura implica conservação da individualidade, que conforme nós vimos lá no princípio da imortalidade da alma, nós continuamos após a morte a sermos nós mesmos, a ter o nosso caráter, a nossa personalidade, a ter então os nossos entendimentos a respeito da vida, daquilo que nós já angariamos em conhecimento e inteligência. E na questão 961, Kardec pergunta o seguinte: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Se é a dúvida, se é o temor ou se é a esperança? E a espiritualidade nos esclarece que a dúvida vai acompanhar aqueles que são céticos, O temor, aqueles que têm culpa, e a esperança naqueles que são homens de bem. Então é importante, nós sempre lembrarmos, e nós tivemos a oportunidade de estudar o Código Penal da Vida Futura, que a responsabilidade dos nossos atos é consequência da realidade da vida futura. Ou seja, o que nós plantamos, nós iremos semear. Então não nos resta ter medo. Basta então que nós passemos a ser vigilantes, a vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações e buscarmos nos melhorar. Na certeza de que a partir do momento que nós buscarmos a iluminação, ainda que nós não sejamos perfeitos e não somos, Deus, então, estará nos amparando, estará nos acolhendo. E isso fica bem claro quando Jesus nos traz a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, de 1 a 13. Ele nos conta o seguinte nessa parábola: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, os reinos dos céus, conforme nós já tivemos oportunidade de falar, não se refere a um local, mas se refere àquele estado de espírito em que nós, uma vez que aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, aprendemos a ser indulgentes, a benevolentes, nós então vamos retirando do nosso coração a inveja, o orgulho, o egoísmo, e vamos sentindo aquele sentimento de paz, de felicidade relativa que vai nos alcançando. É a isso que se refere. E neste momento, então, o que ele está querendo nos mostrar? Que o azeite ali simboliza o quê? Essa virtude que vai acender essa lâmpada que somos nós. Que o Cristo nos fala que nós devemos acender a nossa lâmpada não para ficar debaixo da mesa, mas no velador, para esclarecer, para clarear para a humanidade. E nesse propósito, então, aquelas que são trabalhadoras, que são prudentes, trabalharam na sua melhoria das suas virtudes. Enquanto que as denominadas loucas, aquelas ficaram apenas usufruindo dos bens materiais e despreocupadas com o seu crescimento moral. E aí elas vão até o momento, então, que elas adormecem, ou seja, durante a vida, do trabalho, elas não estão preocupadas com o momento que acontecerá a morte ou que se encontrarão no plano espiritual.
Jesus fala que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, a virtude que angariamos na vida, o nosso trabalho, o nosso adiantamento moral, nós não podemos dar para o nosso filho, para o esposo, para o pai, para a mãe. É uma coisa pessoal que nós, então, no momento do nosso desencarne, no momento em que nós, então, tivermos que prestar conta à espiritualidade das nossas ações, de acordo com aquilo que fizemos na vida e que estava programado no nosso planejamento reencarnatório, caberá a cada um de nós fazer essa prestação de conta. E aí, aquele que trabalhou, aquele que semeou o bem, ele então irá ter, né, a recompensa. Por outro lado, aquele que não trabalhou, que ficou inerte, ele terá também a recompensa dos seus atos, que não será nada boa. E Jesus fala então que, tendo essas mulheres que eram loucas, que não se prepararam, que não se iluminaram, que não buscaram a virtude, foram e chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então é a grande realidade que vai permear. Naquele momento, então, em que se passa para o desencarne, em que se está no plano espiritual, vai-se levar em consideração aquilo que se fez de bom na vida. No livro Nosso Lar, nós encontramos, né, um momento muito interessante em que André Luiz é chamado, junto com Narcisa, para ir junto à cerca que cercam a cidade, e que ali havia uma mulher tentando entrar. E aquela mulher, então, toda no estado espiritual lamentável do seu perispírito, né, de um grande sofrimento, tenta entrar e eles não deixam, e André Luiz acha que aquilo era uma grande injustiça. Momento em que Narcisa, então, mostra a André Luiz vários pontos que haviam no perispírito daquela mulher, que demonstravam que durante a sua reencarnação ela cometeu diversos abortos. E ali, então, naquele momento, ela não tinha condição de estar ainda sendo recebida, né, porque ela não havia arrependido dos seus erros para poder resgatar os seus débitos. E quando eles, então, falam que ela não poderia entrar, aí demonstra-se a realidade. Aquele espírito que até então passava-se por uma pessoa passiva, ele se revolta, briga, xinga. Então é a grande realidade. Aquilo que nós fazemos, conforme nós já tivemos oportunidade de mostrar, de dizer, fica marcado no nosso perispírito. E para que nós então possamos então angariar essa vida futura de forma adequada, né, num bom local, é necessário então que nós tenhamos arrependido e passemos a ter uma conduta adequada, uma conduta no bem. No livro dos Espíritos, existe uma questão interessante, que é a questão 1019, que é endereçada e respondida pelo Espírito São Luís, que nos mostra também uma outra questão em relação a essa parábola, que é justamente aquele momento de transição que nós estamos na Terra, né? E que ali o reino do céu vai ser angariado, ou seja, esse novo mundo que nós teremos por aqueles que já tiverem aberto o coração para o bem. É perguntado para o espírito André Luiz: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E ele responde: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então nós estamos recebendo espíritos, né, que vêm nos auxiliar no nosso adiantamento moral, e aqueles espíritos então que estão afastados do bem, eles não poderão continuar entre nós. Ele continua dizendo: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso.
Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Então, todos aqueles que trabalham no bem estão trabalhando, auxiliando o progresso da Terra. E a respeito dessa nova geração que chega, de novos espíritos para nos auxiliar nessa transformação, existe um livro do Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno, que aqueles que tiverem interesse vale a pena ler, para entender então como que se dá essa transformação moral, a chegada nesses novos espíritos e a exclusão daqueles que são rebeldes para outros mundos. Espírito São Luís, então, continua a nos falar que os espíritos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos da terra, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Então serão excluídos da terra aqueles espíritos rebeldes que, embora muito inteligentes, ainda não têm um sentimento para entender o amor e praticam o mal, prejudicando o seu semelhante. Irão para outros mundos, e ali terão a missão de auxiliar o desenvolvimento daqueles orbes. Nesse banimento de espírito da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelos seus pais. Existe um livro muito importante do Chico Xavier, psicografia dele, pelo Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, que nos narra toda a evolução do planeta Terra. E fala que aproximadamente 10 mil anos atrás, foram então excluídos de Capela, do sistema de Capela, de um dos planetas que estavam numa fase de transição para um mundo regenerado, assim como a Terra, diversos espíritos, milhares de espíritos. E esses espíritos então foram recebidos pelo Cristo no plano astral, encaminhados para a Terra, que ainda era o mundo primitivo, para aqui poder se reeducar, poder ajudar na evolução da Terra e, ao mesmo tempo, trabalharem para o seu aperfeiçoamento moral, para um dia retornarem aos seus mundos. Nos fala que dentre esses espíritos, estavam os antigos egípcios, os hindus, os arianos e também os judeus. E para quem tiver interesse em estudar o assunto, existe um livro, muito importante, que são Os Exilados de Capela, que complementa essa literatura. Então é justamente o que ele fala, é o momento que nós estamos vivenciando. Uma repetição do que aconteceu há 10 mil anos atrás, aproximadamente. E o Espírito São Luís encerra dizendo que todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que conhecereis pelo cêntropo o grão que houverdes semeado. Ai do que fecham os olhos para a luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, fica consolidado o ensinamento, de que a partir do momento que o homem se prende aos bens materiais, esquece da sua evolução moral, ele estará fadado, a ficar, assim como as virgens loucas, preso à Terra ou a outros planetas, menos evoluídos. E essa questão ela é muito importante porque nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos a questão 982, em que Kardec pergunta se será necessário que nós professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura.
Eu digo que isso é importante porque muitas pessoas defendem religião. E o Cristo não veio aqui para pregar religião. Ele não veio pregar espiritismo, catolicismo, nem protestantismo. Ele veio nos ensinar o amor, nos ensinar a paz, nos ensinar como alcançar a felicidade, através do perdão, das boas obras, através da misericórdia. Ele nos fala, misericórdia quero e não sacrifício. Então a espiritualidade deixa isso bem claro, quando ela responde que, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então não é necessário ser espírita, ser católico, ser evangélico, bandista, nenhum, nada. O mais importante é fazer o bem, estar com o coração puro, com verdadeiro amor dentro daquilo que o Cristo nos ensina. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é que nos irá assegurar uma vida futura adequada e, se Deus quiser, a permanência no mundo melhor, no mundo regenerado, deixando de vez o mundo de prova e expiação com tantos males que aqui existem. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe e que nós possamos, então, refletir sobre esses ensinamentos para buscar a nossa melhoria íntima, nossa reforma interior, de forma a podermos cada dia mais nos aproximarmos dos desígnios do Mestre. Um grande abraço a todos.